quieto aí. Oi. Cheguei lá, haviam cerca de 7 ou 8 novos estudantes que não tinham ido no primeiro encontro. E também havia essa quantidade de estudantes que que faltaram, né? Que vieram no primeiro, mas não vieram nesse. Oi, gente. Hey. Quem é novo aqui? Quem é você? Mariana, Mariana? Quem você é, Mariana? nono A. Por que você não veio aula passada? Porque fiquei com vergonha. Com vergonha? Sim, Perdeu a vergonha? mais ou menos. O que fez você perder a vergonha? O vídeo da aula passada no YouTube. Ah, você vai ver de gostou do vídeo? Sim, O que você mais gostou do vídeo? a parte dela dançando. E você é a Gimana? Garbila. Desculpa. Oi, Gabriela. Olá. Tudo bem? Tudo. Você é do meu lado também? Sim. Você é colega da Mariana? Sim. Você veio influenciado por ela? É, também. E tipo, e por que você decidiu vir pra cá? Ah, porque eu gostei, é uma atividade legal. É? Você tem interesse em cinema, TV? Sim. Se fosse fazer um filme agora, sobre o que seria? Acho que sobre comédia. Você é muito engraçada? Ah, não, nem tanto. Eu comecei o encontro tentando resgatar o que foi trabalhado no último encontro, principalmente a noção de forma e conteúdo, e foi aí que eu percebi que eles, tipo, não tinham entendido quase nada dessa relação entre forma e conteúdo, assim. Quando eu perguntei pra eles, eles não conseguiam formular em palavras. E aí eu fiquei muito preocupado, porque isso é meio que algo meio central, assim, né, que eles precisam entender para conseguirem criar algo, né? E aí eu voltei nesse assunto e por cerca de 1h30 a gente continuou conversando sobre isso. E foi onde eu cheguei na noção da narrativa do herói, né, na jornada do herói. Nessa tentativa de mostrar para eles que o que passa no cinema, o que passa na TV é uma repetição infinita de uma fórmula, né? E que eles precisam se diferenciar, né? Eles precisam criar algo que seja diferente, seja porque eles querem crescer, né, na vida, ou seja porque eles acreditam em mudanças, em transformações. E na metade desse caminho aí eu propus que eles se dividissem em 2 grupos, e que um grupo criaria um programa de TV e o outro grupo criaria um curta-metragem. Esse aqui é o grupo TV. O que vocês escolheram fazer? Tipo, por que vocês estão aqui? A sala foi dividida em 2 grupos, um para fazer um curta e um para desenvolver um programa para televisão. A gente é o grupo de programa para televisão e a gente vai decidir um tema agora. Confira. Eu coloquei, comédia e entrevista. Comédia e entrevista? Isso. Você colocou, Mariana? Política? Política? Sim. Isso, você colocou. Comédia. Eu coloquei um programa que fala sobre ciência, só que de uma forma descontraída. Tá. É um cientistão engraçado. É tipo, se juntasse eu com o Solo. Ótimo. Ia ser uma... É, fantástico. Pedro? Coloquei uma política barra jornalismo, tendo um contraponto, fazendo uma paródia sobre forma de abordar política no cenário atual. Dentro do conceito de comédia, eu pensei em abordar temas como crítica social, racial, entre outras, e paródia. Nisso eu abandonei tudo que eu tinha preparado, que de alguma forma era sobre história,
mas que como eu tava sem a zine, me senti um pouco despreparado. Eu até comecei a trabalhar isso um pouco. Resgatei um pouco a história do teatro, resgatei um pouco a história da TV, mostrei algumas coisas pra eles, mas percebi assim que não estava funcionando muito bem. E como eu não queria e não tinha também algum exercício preparado ali para aquele momento, eu propus que eles se dividissem e que a gente começasse a criar projetos, né? Nós somos o grupo do longa-metragem. Uma curta-metragem. Do longa-curta. O professor deu a ideia de 2 exercícios, um para fazer um programa de TV e outro para fazer um longa. Só que o longa tem que ser o curta. Só que o curta tem que ser baseado nos 10 passos do herói, né? 12. É assim, aquilo que é usado em todos os filmes de heróis. Que tem aquele começo ali que o mocinho não sabe nada, assim, daí depois chega uma pessoa, como se fosse um mestre que conduz ele a fazer uma aventura. Chama mais atenção e é algo usado mais comumente. Então, tipo, as pessoas já estão acostumadas com aquele estilo e aí é mais fácil o filme fazer sucesso. Mas é uma estrutura de quê? Uma estrutura baseada em filmes. É uma ficção. Uma ficção, mas é o quê? Tipo, É uma base para fazer o roteiro De um livro. então é uma forma de contar a história. O primeiro passo é o mundo comum. O segundo é chamado aventura. Não, calma aí, vamos lá, mundo comum. Aí alguém explica o que é o mundo comum. É o começo de quando ele ainda tá na vida normal Ele quem? dele. O protagonista. O personagem principal. Depois vem o chamado aventura. E aí? Que aí quando as coisas começam a acontecer, começam a surgir diferenças na vida cotidiana dele. Depois vem o recuso do chamado. Que geralmente na primeira relação assim dele ele vai achar estranha, daí ele vai meio que usar o quê? A proposta que a pessoa fez pra ele. Posso ver? De uma mudança assim. Depois vem o ponto com o mentor. Me dá um exemplo? Por exemplo, quando o Hagrid vem buscar o Harry. Aonde? Na realidade, ele vem buscar pra levar pra Hogwarts. Em qual filme? Em A Pedra Filosofal. E também veio a travessia do umbral. E quando ele sai da realidade dele e entra na outra realidade, que é o mundo do qual ele pertence. Depois vem o testes, aliados e os inimigos. A conquista da recompensa e o caminho de volta. Depois vem a depuração e o retorno transformado. Legal. Aí agora vocês começaram a pensar no roteiro, né? Sim. Aí tipo, alguém pode me contar o que vocês estavam fazendo aqui? Sim. O que vocês estavam fazendo aqui? Então, a gente tá montando um roteiro pro nosso curta. Só que, Que é baseado... que é baseado nesses 12 passos que a gente acabou de explicar. E aí a gente resolveu não fazer algo tão fixo ou fictício. E também nem algo tão complexo que seja difícil da gente filmar. Então a gente resolveu pegar uma realidade da escola mesmo e começar com um aluno normal, na aula dele, tipo, com aquele sono. E aí, tipo, o lápis dele cai, aí ele vai abaixar pra pegar o lápis, quando ele volta, tipo, não tem mais ninguém na sala. Aí ele sai, aí ele olha pros corredores, não vê ninguém. Aí do nada aparece um cara com, tipo, um negócio pra pegar, pra bater nele. E aí o amigo dele surge do nada e cuida dele, tipo, ei, mata outro cara. E aí ele começa a descobrir que o planeta foi possuído por demônios, muitas pessoas foram possuídas. E que eles são os únicos que não foram possuídos e eles têm que conseguir matar esses caras. Aí começa uma guerra, só que ele tipo, meio que rejeita no começo porque ele não sabe o que fazer e ele não se adapta direito a isso. E aí começa uma guerra dos 3 amigos, daí vai ser uma menina e 2 meninos. E eles começam uma guerra, conseguem matar todos os demônios, exorcizar o mundo e tudo mais. Felizes da vida, mas aí dá um último fechamento de câmera dela morta e ela abre o olho, porque na verdade ela é foda demais pra morrer. Essa foi a ideia. Pra falar a verdade, nem eu sabia que ia ser aí. Essa foi a gente. Quem contribuiu mais para o roteiro? Todo mundo deu uma. Um deu uma ideia daqui, outro deu uma ideia
ideia dali e saiu umas frases aí, porque a gente não montou a escrita, a gente só montou o que vai acontecer e depois a gente vai entregar. Assim, ó, o que vocês criaram, a gente chama de argumento. Que é basicamente uma estrutura que vocês querem gravar. Do argumento que se desenvolve o roteiro. Por exemplo, tem uma parte que assim, ela encontra vários demônios e tal. No roteiro tem que estar falando, ela entra numa sala assim, assado, ela encontra tal. Ela dá 3 passos, ela respira. E, tipo, o roteiro ele tem um detalhamento maior. Aí agora o próximo passo de vocês é começar a botar isso no papel. Eu fiquei um pouco assustado porque o que eles propuseram tá muito dentro do senso comum, assim. Apesar do primeiro encontro a gente ter assistido o filme do Eduardo Coutinho, a gente ter trabalhado sobre essa questão da mesmice, eles trouxeram assim proposições assim que, nossa, tipo, o grupo da TV, por exemplo, trouxe proposições de fazer um programa de entrevistas em cima de um touro mecânico, fazer uma paródia da TV Câmara, só que utilizando noções de Corinthians versus Palmeiras, sabe? Umas coisas assim, tipo, que é senso comum usaço, assim, né? Isso que eu, ali, por exemplo, pro grupo de TV eu mostrei referências tipo, extremamente interessantes, tipo o programa Retrovisor, que é um programa de entrevista com um ator performando enquanto um personagem histórico, então é como se fosse uma entrevista com alguém que já morreu, tipo imitando Fernanda Young, que de alguma forma tem um pouco ali de inteligência nessa noção assim de criticar, né, o que irrita, né, de alguma forma. Olá, Tayene, olá! Olá! Tayene, qual o programa que foi exibido que você mais gostou? Aquele irritando Fernanda Young. Irritando Fernanda Young. Por que você gostou do programa? porque é uma forma diferente de programa. Explica pra gente como que é. Você tem que... Não sei explicar direito. Ela chama um convidado e ela tem que fazer com que esse convidado se irrite, certo? E a turma de trás que filma faz com que a Fernanda também se irrite. E tipo, e o que eles fazem pra irritar ela? Tem coisas que ela não gosta, por exemplo, a música, por exemplo, música que ela não gosta. Giovana, qual o programa que você gostou mais? O primeiro, que eu esqueci o nome. Polar Show? Isso. O que mais chamou a atenção? A troca assim, de cenário, eu achei legal. Trocar completamente o cenário. Um era de bolinha rosa, com fundo branco, e o outro era riscos de preto e branco. E em relação ao movimento de câmera, assim, que programa tem? De novo o cenário, o enquadramento. Com o preto e branco, a câmera se afasta e com as bolinhas rosas ela vai mais pra frente, sabe? Fica mais perto. Legal. Do curta-metragem eu acabei pedindo pra eles criarem em cima da jornada do herói. E foi muito engraçado porque eles começaram assim falando, não, porque a gente queria fazer algo que fosse simples de gravar. E aí a gente decidiu começar, né, no cenário aqui da escola. Só que eles vão desenvolvendo a história e vai entrando demônio, vai entrando morte, aventura, não sei o quê. E aí, tipo, né, acabou a simplicidade que eles estavam buscando no começo, né? É isso, assim, tipo, essa semana eu tô meio né, não sei direito o que eu tô fazendo aqui. Não, brincadeira. Eu acho que eu vou ter que agora passar pra próxima semana, talvez retomar a questão da história, eu acho que talvez seja importante. Vou ter que propor outras obras, assim, pra eles conhecerem. A gente vai ter que se nutrir de referência enquanto eles desenvolvem esses projetos. Mas o meu desafio é eles perceberem o quanto eles podem ir mais profundo, assim, né? Nas criações deles, né? O quanto não precisa ir pra esse... Não precisa ir porque eles acham que vai fazer sucesso, sabe? Eles precisam ir... Precisa ser mais um processo de pesquisa, de amadurecimento do que algo fútil e efêmero porque eles acham engraçadinho, né?